Boa noite, meus irmãos. Muita chuva de bênção, né? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Gostaria de ler com os irmãos do 10 ao 17. Obrigado. Gênesis 28, do 10 ao 17. Gênesis 28, do 10 ao 17. Diz assim o texto. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhes disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta noite, e obrigado, Senhor, por tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que tu fales conosco, que tu fales à tua igreja, que este lugar seja terra boa e que cada um de nós sejamos transformados, Senhor, por tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria que a gente meditasse um pouco sobre a vida de Jacó e especificamente alguns aspectos da vida do Jacó. E eu escolhi essa leitura de Gênesis 28, que fala de um momento em que há o encontro de Deus com Jacó. O Gênesis 28 acontece este encontro, talvez o primeiro encontro do Jacó com o Senhor, neste através de sonho, mas que foi marcante e determinante para a sua vida. O encontro de Peniel é o mais conhecido, quando ele se encontra com Deus e é mudado o nome dele para Israel. Mas este encontro é um dos primeiros relatos dessa vida dele com Deus. Eu gostaria de meditar um pouco sobre isso. Mas antes de chegar especificamente no texto em que lemos aqui, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre a vida do Jacó. E pensasse um pouco sobre a sua família, pensasse um pouco sobre como ele chegou aqui em Gênesis capítulo 28. E para pensar sobre isso, eu escolhi falar para os irmãos hoje o seguinte tema: predisposição não é destino final. Predisposição não é destino final. Às vezes, nós temos uma predisposição para desenvolver algo, para ser alguma coisa, para ter alguma coisa. Mas eu queria, baseado na vida de Jacó, te dizer hoje que predisposição não é destino final da vida de ninguém. E quando eu digo que não é destino final, é que o que está predisposto para a tua vida,
o que pode estar de uma maneira marcada e que parece ser inegociável e que não tem mais jeito, não necessariamente será o destino final da sua vida. Então, pensando na vida do Jacó, eu queria pensar com você primeiro que Jacó era alguém que tinha tudo para dar errado. Jacó é alguém que tinha tudo para dar errado, irmãos. E por que ele tinha tudo para dar errado? A primeira razão que eu digo para os irmãos é a sua origem. A origem de Jacó é uma origem já muito ruim. Jacó, ele é filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão. Então tinha Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac casou com Rebeca, Isaac e Rebeca tiveram Esaú e Jacó. E Jacó era filho, e é interessante, né? Jacó, ele era filho de crente. Imagina aí, tu ser filho de Isaac, que era o filho da promessa, e neto de Abraão. Então, parecia que estava tudo bem, né? Eu sou neto de Abraão, filho de Isaac, a bênção vai se estender sobre a minha vida. Mas não foi bem assim que aconteceu, não foi bem assim na vida dele. E principalmente porque tinham problemas graves na sua família. Por exemplo, Isaac e Rebeca tinham filhos preferidos. Rebeca tinha uma certa preferência por Jacó e Isaac tinha preferência por Esaú. Isso causou um grande problema, porque causou um conflito entre os irmãos. Este problema mal resolvido dos pais causou um conflito e uma briga entre os irmãos e brigas severas, a ponto de Esaú falar, eu vou só esperar o luto do meu pai e eu mato meu irmão. Tamanha era a rivalidade que existia entre eles. Mas não era só isso. O Jacó, que nasceu numa família cristã, numa família evangélica, numa família de Deus. É claro que esses termos não existiam aqui, né? Esses termos é só depois de Cristo. Mas nasceu numa família temente a Deus, numa família que estava com o Senhor. Mas eles viam conflitos com seus pais. Ele via a sua mãe, por exemplo, ensinando ele como enganar o seu pai. Não, você vai enganar o seu pai numa bênção que ele vai te dar. Você vai dizer que você é o seu irmão Esaú. E ele, mas mãe, o papai, eu sei que ele está com problema de vista, mas ele vai perceber, porque o meu irmão é cabeludo, eu não sou. Ela, não se preocupa, a gente vai te dar uma capa, e com essa capa ele vai achar que tu é teu irmão. Olha, a sua mãe ensinando o filho a enganar. Numa família de crente. Por isso que às vezes a gente vê o que alguns adultos se tornam, mas às vezes esses adultos foram educados ou treinados, essas crianças que se tornaram adultas, foram treinadas e educadas pelo pai e pela mãe. E que eles não colocaram limites, e que eles acharam bonito, que eles ensinaram a enganar, que eles ensinaram a mentir, que eles ensinaram a fraudar, que eles ensinaram a trapacear o pai e o irmão, que eles ensinaram que pela bênção valeria qualquer coisa, mesmo ferir a família toda e passar um problema grande. Eles aprenderam isso em casa. Os pais com preferidos, os pais em conflito dentro de casa, a mãe ensinando a enganar o próprio pai e ensinar as práticas ruins. O pai, alguém altamente omisso. E por que eu digo que o Isaac era omisso? O Esaú dizia, ou disse, vou esperar papai morrer e mato meu irmão. Ele não falou pelo menos o que é isso, rapaz. Enquanto tu come aqui do meu pirão, tu pega do meu cinturão, tu não vai fazer nada com teu irmão, não. Não. Ele ficou calado. Não disse nada sobre isso. Ei, não faz isso não, ele é teu irmão, perdoa o teu irmão, não é desse jeito. Não. Ele simplesmente se cala diante disto. E ele sabia quem o Jacó era, porque, primeiro, o Jacó,
enganou o irmão lá na troca de um ensopado para comprar o direito de ser o filho mais velho. E o Jacó e o Isaac também não falou nada. Mesmo numa família que tinha Deus na sua essência, mas ele aprendeu a trair a família, ele aprendeu a enganar, ele aprendeu a omissão, ele aprendeu a competição entre os irmãos, ele aprendeu que em troca de uma bênção, ele podia fazer tudo. Jacó era alguém que tinha tudo para dar errado. A sua origem não era boa. Como que alguém criado num ambiente como esse poderia se tornar uma boa pessoa? E como as coisas são, né, irmãos? Como nós dizemos. E por ironia do destino, olha o nome do rapaz, Jacó. Não sei se você conhece algum Jacó, mas não é um nome muito comum de a gente encontrar assim, Jacó, Judas, tem poucos, né? E aí, por que Jacó? Porque Jacó passou a ser sinônimo de alguém que engana. Jacó passou a ser sinônimo de alguém que gosta de trapacear. O seu nome, a tradução do seu nome significa suplantador, que é aquele que sempre quer ganhar vantagem. Daí veio a ideia de alguém que gosta de enganar. Então Jacó tinha tudo para dar errado, porque parece que a sua origem era para dar errado. O nome do cara era enganador. A mãe ensinou a enganar. O pai omisso. Ele aprendeu a trapacear o irmão, o pai e todo mundo. Se o cara trapaceava o irmão e o pai, imagina os amigos, que ele não era capaz de fazer. Ele tinha tudo para dar errado, porque parece que a sua origem era mal, porque parece que tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele fazia, o que ele se intentava, treinava ele para ser uma pessoa ruim, mesmo ele estando numa família com a base de conhecer a Deus. Mas a sua origem era ruim. E às vezes, com a nossa vida do mesmo jeito. Parece que nós não temos o nome de Jacó algumas vezes, mas parece que a maneira que nós fomos criados, o jeito, homem não chora, homem não leva desaforo para casa, se alguém vai sofrer vai ser você e não eu, e tantas coisas que nós falamos assim, a pessoa no período da falta, no período da pandemia que as pessoas estocaram muitos alimentos, né? A pessoa chegava lá, ela não queria nem saber se o outro ia ficar sem, ela pegava tudo para ela. E ela era um egoísmo tão grande que ela não se importava se acabar com tudo. Se para ela teria sobrando, mas o outro ia ficar sem nada, mas ela queria desse jeito. Às vezes você pode pensar também assim, eu sou uma pessoa assim, tinha tudo para dar errado também. Porque a minha origem não foi boa também, pastor. Minha origem, como a de Jacó, cada um com a sua história, não foi boa. Mas no caso de Jacó não era só isso. Jacó tinha tudo para dar errado porque parece que a sua origem era complicada. Também o seu coração era complicado. Não era só a origem, o nome que deram para ele. Meu Deus, como é que dá um nome para esse menino desse jeito? Né? Como é que o pai ensina o menino a fazer isso? Não era só isso. O Jacó também, parece que o seu coração era inclinado para o mal. Em seu nascimento, por exemplo, quando Esaú estava saindo da barriga da sua mãe, sendo o irmão mais velho, e o pessoal não tinha ultrassom, não tinha nada, só sabia que era gêmeos na hora, irmãos. Não tinha esse negócio de saber o sexo antes, era gêmeo, se não era. E aí saindo ali o Esaú, e aí olha, é um menino e todo mundo feliz. Aí de repente quem vem agarradinho no calcanhar do outro? O Jacó. Né? E aí já causou uma confusão. Quem foi que nasceu primeiro? Que o menino nasceu emendado? Né? Ele já nasceu pegando na perninha do irmão ali, calma, você vai sair, mas eu vou também. O Jacó, ele tinha tudo para dar errado, não simplesmente pela sua origem, mas também pelas suas escolhas. Ele não era simplesmente vítima de um ambiente em que ele estava inserido. Ele também era responsável pelos seus atos. Ele nasceu, né,
ali num cenário que parece que já indicava qual seria o nome dele, mas não foi só isso. Eu já falei para os irmãos aqui, ele aproveitando-se da fraqueza do irmão, de um dia estar cansado e de não valorizar o fato de ser o primogênito, ele vende, ele compra o direito do irmão. Olha, eu vou comprar de ti o direito de ser o irmão mais velho. Você faz uma sopa para mim aqui, e é uma sopa vermelha, era mais ou menos isso, e aí eu te dou o direito de ser o irmão mais velho. Ele tá bom, e ele faz essa jogada, mas essa jogada não existia. Foi ele sempre tentando se aproveitar. Ele foi criado e a sua origem era ruim, mas ele, mesmo sabendo que era errado, ele falando, mas mãe, a gente vai enganar o papai, ele não vai cair, como é que vai ser? Ela deixa comigo, que eu vou te dizer como é que é. E ele vai lá e engana o pai, dizendo que é o Esaú, e o pai vai lá e abençoa ele, e não tem mais bênção para o Esaú. A sua origem era mal, mas o seu coração também era mal. A sua vida, as suas escolhas eram maus. Ele poderia dizer, não, mãe, eu não vou trair o papai e trair o meu irmão, não vou. Eu já até enganei ele lá comprando o direito de primogênito, mas não vou. Ele também era responsável por suas atitudes. Ele também era responsável, mas o fato de Jacó ser assim, Jacó ele vivia errante, porque Jacó era escravo do pecado, irmãos. E como fruto da sua natureza pecaminosa, ele vivia cometendo pecados. O Jacó, como todos nós que nascemos em pecado, somos frutos de uma natureza cheia de pecado, de uma natureza que nos inclina sempre para o mal. Eu sei que a nossa origem, as coisas que nos ensinam, a maneira que você foi criado, o seu tipo de família, as coisas onde você está inserido, o bairro onde você se criou, as coisas, a escola que você estudou, elas te influenciam. Mas quem você não é simplesmente no ambiente onde você nasceu, onde você foi criado. Você e eu também somos responsáveis por nossas escolhas. E o Jacó, ele tomou escolhas erradas. Muitas escolhas erradas. Ele tinha tudo para dar errado, porque o seu coração, fruto da natureza pecaminosa do homem, o seu coração era mau. Não era simplesmente porque ele teve uma mãe que ensinou errado. Não. Ele teve uma mãe que ensinou errado e um coração ruim da natureza do pecado. Porque o mal do homem não é a falta de conhecimento. A gente acha assim, eu erro porque eu não sei. Eu erro porque eu não conheço. Eu erro isso aqui porque eu preciso aprender mais de Deus. Não. O mal do homem não é a ignorância. O mal do homem é a rebeldia para com Deus. Este é o mal do homem. O mal que o homem vive, o mal que o homem experiencia todos os dias, não é a falta de saber algo, mas ele é rebelde diante de Deus. E o Jacó, ele tinha tudo para dar errado, porque a sua origem era mal, mas o seu coração pecaminoso também era mal, e fazia ele tomar atitudes erradas. Por isso, assim como Jacó, essa é a condição de todo homem sem Deus. Ele aprende coisas da sua origem e ele aprende coisas da sua condição sem Deus. E a minha condição sem Deus é que eu sou um pecador. E que tudo que eu faço, eu tenho inclinação para o mal. Essa é a minha condição e essa é a condição de todo homem sem Deus. A condição de todo homem sem Deus é querer a bênção acima de tudo. A condição de todo homem sem Deus é trapacear, ainda que seja meu irmão. É enganar. Essa é a condição que o pecado deixou a nossa vida. Por isso, assim como o Jacó, eu e você também poderíamos ser pessoas que existia uma predisposição para tudo dar errado na nossa vida. Para tudo dar errado. Mesmo os que nasceram num lar evangélico, às vezes aprendendo errado, mesmo os que nasceram num lar ateu, aprendendo tudo errado, mesmo os que nasceram em um lugar que levava para o ocultismo, para religiões que iam lhe levar para outros pensamentos,
que aprenderam errado, mas não foi só o ambiente, foi também a minha natureza, que era pecaminosa, que era cheia de erros e que era cheia de falhas, que me trouxe e que me deixou neste lugar. Mas acontece algo que muda a vida do Jacó para sempre. E um marco que eu vejo na vida do Jacó é Gênesis capítulo 28. Em Gênesis capítulo 28, ele já tem enganado o irmão, ele já tem enganado o pai, ele já tem ameaçado matá-lo a sofrer a morte que o irmão ia viver, ele não sabia o que ia fazer, ele já tinha sofrido a ameaça de Esaú, ele já tinha o nome de enganador, ele já era o preferido da mamãe, ele já era alguém que as suas atitudes demonstravam que ele não era uma boa pessoa, e agora, combinado com a sua mãe, ele engana o pai mais uma vez, dizendo, eu vou atrás de uma esposa lá na terra de vocês, depois eu volto, porque eu não posso ficar com ninguém aqui. Na verdade, ele estava fugindo do seu irmão, porque o seu irmão falou que ele iria matá-lo. E aí ele engana o pai mais uma vez, junto com a mãe, e ele vai embora fugido. Se você ler no capítulo 28, o título da maioria das Bíblias é A Fuga de Jacó. E ele sai fugido. E quem sai fugido não sai para se encontrar com ninguém. Quem sai fugido não sai para marcar encontro com ninguém. Quem sai fugido, ele sai em disparada. E ele quer ir o mais rápido possível para ficar o mais longe de onde ele estava. Por isso, tudo bem que é o encontro, né? E o encontro são duas ou mais pessoas que se encontram, né? Que se esbarram, se encontram. Mas dá uma ideia quando a gente fala assim, o encontro de Jacó com Deus. Dá uma ideia que ele estava procurando. Ele não estava, ele estava fugindo. Ele estava correndo. Ele estava querendo ir embora. Então não foi Jacó que encontrou Deus. Foi Deus que encontrou Jacó. Eu quero te dizer que Deus é Ele que nos encontra. Pessoas que tinham tudo para dar errado, seja na sua origem, ou seja pela sua condição pecadora, é Deus que nos encontra. Olha o texto maravilhoso lá de Elias. Elias vai para a caverna, os irmãos lembram? Ele derrota os 350 profetas de Baal, aí ele recebe uma ameaça de Jezabel, e ele vai embora, fugido, e ele vai para uma caverna. Ele anda um tanto, depois ele anda outro tanto, e de repente ele deixa as pessoas que estavam com ele fica sozinho dentro de uma caverna, lá isolado, achando que ele estava sendo o melhor de todos, e aí aparece Deus lá dentro da caverna. Mas olha o que é interessante da pergunta que Deus faz dentro da caverna para ele. Ele diz assim, Elias, o que tu estás fazendo aqui? A pergunta de Jesus não foi, Elias, o que tu está fazendo aí, rapaz? O que tu foi fazer aí? Ele disse, Elias, o que tu estás fazendo aqui? O que isso significa? Que Deus estava dentro da caverna com ele. Porque Deus, ele sempre nos encontra. Deus, ele sempre nos encontra. Ele encontrou Elias dentro da caverna. Ele encontrou Jacó fugindo. Ele encontrou com você também aonde você estava. Ele encontrou com Davi quando ele estava lá no meio das ovelhas. Deus, ele sempre nos encontra. Deus vem sempre ao nosso encontro. Esse aqui, o Jacó, estava em fuga. E em fuga do jeito que ele estava, ele já tinha andado tanto, ele já tinha ido para tantos lugares, que ele chega debaixo de uma árvore e ele queria se deitar. E agora ele não tinha nada. Ele que era um homem cheio de riqueza, sua família de riqueza, agora ele não tinha mais nada. E ele olha uma pedra, e ele pega aquela pedra, ele coloca e faz da pedra um travesseiro. Olha a condição que ele estava. E aí ele tem um sonho. E o sonho que nós lemos, de uma escada subindo, que antes subia, que antes descia. E naquela, o Senhor aparece para ele. E ele diz assim, olha, o versículo 13, 28, 13.
eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse. O Senhor estava perto. O Senhor sempre está perto. O Senhor sempre está perto de nós. Eu digo isso para os irmãos e eu gosto de repetir, porque mexe com a minha vida. Assim como Elias, Deus disse, Elias, o que tu fazes aqui? Que Deus estava lá com ele. Quando Pedro está afundando e ele grita, salva-me, Senhor. O Senhor não disse, estou indo, espera um pouquinho que eu vou nadando. Ele só estendeu a mão. Ele falou, levanta, Pedro. Porque o Senhor estava do lado dele. O Senhor estava com ele. O Senhor estava na caverna. O Senhor estava na água. O Senhor estava no vento. O Senhor estava agora nesse sonho debaixo de uma árvore, que o travesseiro era uma pedra, de um homem que tinha tudo para dar errado, de um homem que era fugitivo, de um homem que tinha tudo para dar errado, porque aprendeu tudo errado, porque a sua natureza é errada. Mas agora Deus aparece para ele. No versículo 13 ele diz, o Senhor estava perto dele e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque, e a terra que agora você está deitado, eu darei a você. A sua descendência será como o pó da terra. A mesma promessa que falou para Abraão em Gênesis capítulo 11. Né? Aí ele diz aqui, eis que eu te guardarei, a sua descendência será como o pó da terra, no 14. Você estenderá do sul, do oeste ao leste, do norte ao sul. A sua descendência será bendita. Todas as famílias da terra, a mesma promessa feita a Abraão, é feito agora ao enganador. É feito agora ao que tinha tudo para dar errado. É feito agora aquele que a vida parece que estava desenhando tudo errado. Parece, meus irmãos, que Jacó tinha uma predisposição para dar errado. Parece. Seja pelo que aprendeu, seja pelas escolhas que tomou, da sua natureza pecaminosa, mas o encontro com Deus mudou a vida dele completamente. O fugitivo passou a ser alguém agora cheio de promessas. Aí começa a mudar tudo. Ele era acostumado a enganar. Aí ele vai morar na casa do tio dele, Labão, e agora ele começa a ser enganado. Um enganador começa a ser enganado. Olha como foi mudando a vida dele. Mudava o salário dele. As mudanças com ele eram grandes. De um jeito que ele trabalhou 7 anos por Raquel. E na hora do casamento, o tio deu a irmã. Ele falou, não, aqui ninguém casa, né? Não escolhe, não. É a mais velha que casa primeiro. Então é essa. Ele, então deixa eu trabalhar mais 7 anos pela outra. Tá bom, trabalha mais 7 aí, que eu te dou. Né? E aí começou a nascer ovelha só branca. Aí ele falou, olha, as listradas que nascer é tua. Aí começou a nascer só listrada. Ele, rapaz, vamos mudar o negócio? Porque tu vai ficar só com ovelha listrada? Vamos fazer as brancas para ti? Ele, tá bom. Aí agora começou a nascer só branca. Ele falou, rapaz, tu vai ficar só com branco listrado, vamos mudar. As que nascerem pretinhas agora vão ser tuas. Mudou 10 vezes o salário dele. O que era enganador passou a ser enganado. O que aplicava golpe, agora ele começou a sofrer, foi golpe. Parece que nesse encontro com Deus, que marca a transformação da vida dele, que marca do fugitivo para ser alguém de receber promessas, alguém que o Senhor limpa, que o Senhor salva, que o Senhor muda. O Senhor estava mudando a vida daquele homem. A predisposição que aquele homem tinha para ser alguém errante, a predisposição que ele tinha para viver aquilo, o favor de Deus, a graça de Deus, salvou a vida daquele homem daquela predisposição. Eu quero te dizer que a graça de Deus, que é o favor de Deus por nossas vidas, ela pode nos salvar do predestino, da predisposição, da prévia que talvez a sua vida estava levando, da maneira em que estava indo, seja pelo que você aprendeu, seja por onde você estava inserido, seja pelas suas atitudes, frutos do pecado e da natureza pecaminosa que nós temos, seja porque você foi induzido por alguém, não importa como, mas o encontro com Jesus
ele transforma completamente a nossa vida. Completamente. E aquele homem, então, vai ser lapidado. E nesse processo de lapidação demora 20 anos. 20 anos. 20 anos, ele mudando, 20 anos. E ele ainda não estava muito bom, não. Quando é para ele ir embora da casa do seu sogro, é sogro que também era tio, né? Quando era para ele ir embora, ele sai fugido. E quando ele sai fugido, Labão fica sabendo e vai atrás dele. Ele falou, rapaz, por que tu saiu fugido daqui? Saiu como se estivesse sequestrando aqui minhas filhas e meus netos. O que é isso, rapaz? Por que tu não disse que queria ir embora, eu teria deixado tu ir? Tu não era escravo e um prisioneiro aqui. A mente dele ainda estava em processo de transformação. Porque a mudança que Deus faz na nossa vida é um processo. Nós vamos mudando. Nós vamos mudando. Existem casos que, quando nós nos encontramos com Jesus, que há uma mudança mesmo assim da água para o vinho. Há uma mudança. Mas a santificação é um processo da nossa vida. Nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nos tornando pessoas melhores. Cada dia, até o dia que nós vamos habitar com o Senhor. Ele vai nos transformando. Quando chegarmos lá, nós seremos glorificados. Mas a santificação é um processo que nós vamos vivendo, nós vamos vivendo. Então se passam 20 anos, ele sai fugido. Mas Deus trata também essa fuga. Quando ele vai se aproximando da terra dos seus pais, de repente descobre que Esaú está vindo a seu encontro. Aí agora ele tem medo. Porque ele tinha jogado para debaixo do tapete um problema de 20 anos atrás. O tempo não resolve o problema. O tapete não resolve o problema. Os problemas precisam ser tratados. Os problemas precisam ser resolvidos. E ele estava entendendo agora, aprendendo esta lição. E no meio deste processo de encontrar-se com seu irmão, ele tem um novo encontro. Agora um encontro em um lugar que ficou chamado de Peniel, onde ele se encontra com Deus. E ele disse que ele viu Deus, né, e brigou com o Senhor e prevaleceu. Ali ele é completamente transformado. Ali, o seu nome, inclusive, é mudado. Ele diz, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, a partir de hoje. E ele reforça a promessa que tinha feito no 28. A mesma promessa do Abraão, a mesma promessa do Isaac, e agora a promessa ao Jacó. Há alguém que tinha uma predisposição a dar tudo errado. O Jacó tem o seu nome mudado, a sua vida mudada, mas mais do que mudar o seu nome, mais do que mudar o rumo da sua vida, Deus transformou completamente aquele rapaz. De enganador, ele passa a ser dependente de Deus. De autossuficiente, ele passa a ser alguém quebrantado. De manipulador, ele passa a ser alguém que clama pelas bênçãos. A transformação em Deus é real. A transformação em Deus, ela pode ser percebida. É Deus quem muda, é Deus quem transforma. E somente a graça de Deus pode transformar a nossa vida. Por isso, o destino final da nossa vida está nas mãos de Deus. O destino final das nossas vidas não é determinado por onde você mora. Não é determinado em o que você aprendeu. Você diz, também, pastor, senhor, lá no meu bairro, todo mundo foi isso. Na minha família não tem ninguém que é aquilo. Na minha casa eu aprendi isso, isso e isso. Você poderia ter uma predisposição para dar tudo errado. Seja da sua origem, seja das suas escolhas como escravo do pecado. Mas quando Jesus nos encontra, quando Jesus vem ao nosso encontro, quando nós somos transformados pela graça poderosa de Deus, aí o nosso destino é mudado. E eu quero te dizer que esse Deus poderoso, esse mesmo Deus que agiu lá no Jacó, que mudou o rumo da vida dele, é o mesmo Deus que age aqui nas nossas vidas também.
É o mesmo Deus que se apresenta a cada um de nós. É o mesmo Deus que nos deu vida. É o mesmo Deus que transformou o nosso coração. É o mesmo Deus que pode fazer de nós pessoas melhores, pessoas diferentes. Eu quero te dizer que, por mais que você ache, olha, não tenho mais jeito. Eu acho que não dá mais para mim, é porque o meu jeito é assim. Não, mas é porque eu aprendi a vida toda e agora fica difícil para eu mudar. Que o encontro com Jesus muda tudo. Que o encontro com Jesus transforma tudo. Que o encontro com Jesus faz a nossa vida, de fato, ser diferente. Essa mudança que Jacó precisava, essa transformação que ele precisava viver, não era uma transformação ideológica, não era uma mudança de hábito, não era simplesmente uma mudança de identidade, eu vou fazer agora um novo nome e vai dar tudo certo. Era muito mais sobre isso, porque não era sobre quem Jacó era, mas era sobre quem Deus é e sobre o que Deus faz. Era sobre como Deus transforma e como Deus muda. Aquele homem, então, passou a ser o pai da nação de Israel. Que dele nasceram as 12 tribos. Que dele teve o José que abençoou o Egito. Que a partir dele, muitas transformações aconteceram. E é assim que Deus faz. Ele chama as coisas loucas deste mundo, confunde as sábias, e ele tem o seu jeito de agir. Ele é o que transforma. Por isso, não aceite nenhuma predisposição, não aceite nenhuma... Não está predeterminado que seja desse jeito, mas entregue a sua vida ao Senhor, que o destino final da sua vida estará sempre nas mãos de Deus. E é o melhor lugar onde nós podemos estar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos aí. Coloca a tua vida diante de Deus nesse momento. Coloca teu coração diante de Deus. Eu não sei se você é alguém que chegou aqui dizendo: pastor, eu sou uma dessas pessoas que eu tinha tudo para dar errado. Mas o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus transforma tudo. Transformou a vida do Jacó. Mudou o nome, o caráter, a identidade. Mudou o jeito. E ele passou a ser um homem cheio das promessas do Senhor. Um homem cheio da vida de Deus. E eu quero te dizer que é isso que Deus faz conosco. Ele nos encontra na caverna, Ele nos encontra no deserto, Ele nos encontra na fornalha, Ele nos encontra no caminho de Emaús voltando para casa, Ele nos encontra quando voltamos a pescar, Ele nos encontra quando estamos fugindo, Ele nos encontra quando nem queremos ser achados por ninguém. Mas Ele nos encontra. Ele vem sobre as nossas vidas e Ele transforma as nossas vidas. Por isso, põe a tua vida diante de Deus, teu coração diante dEle. E fala com Ele onde você está. Apresente-se diante de Deus. Apresente-se diante desse Deus poderoso. Desse Deus que transforma. Desse Deus que muda. Desse Deus que faz o impossível por seus filhos. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Eu te exalto, Senhor, por tua palavra. Eu te exalto, Senhor, porque tu és aquele que transforma todas as coisas. Tu és aquele que muda todas as coisas.
Ah, Senhor, muito obrigado, Pai querido, por Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontra, mesmo quando estamos fugindo. Obrigado, Senhor, porque Tu muda e transforma o nosso destino. Porque o nosso destino está diante de Ti, Deus. Porque a nossa vida está diante de Ti. Porque por mais, Senhor, que a minha natureza pecaminosa me faz tomar decisões erradas todos os dias, por mais que eu tenha aprendido a fazer coisas erradas todos os dias, mas o Senhor quebra tudo isso. O Senhor transforma tudo isso. O Senhor me faz uma pessoa diferente. O Senhor renova a minha vida. O Senhor renova o meu coração. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Que seja assim na vida dos meus irmãos. Que nessa noite, Senhor, o Senhor visite cada um dos meus irmãos, seja em sonho, seja pela revelação e a iluminação da Tua palavra, seja, Senhor, através de uma canção, seja, Senhor, através das palavras de um irmão, seja pela força da natureza. Não importa como, não importa de que maneira, mas o que eu te peço, meu Deus, é que o Senhor mude o nosso caminho, que o Senhor mude a nossa trajetória, que o Senhor transforme, Senhor, o nosso caminhar, que o Senhor olhe para nós, Senhor, e que o Senhor mude, Deus, tudo aquilo que possa ser, que nos tire da Tua presença, que nos tire da Tua graça, que o Senhor transforme o nosso caminhar, transforme o nosso falar, transforme, Senhor, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, muda a nossa história, Senhor. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor venha mudar a nossa vida, transformar quem eu sou. Quebra essa natureza pecaminosa da minha vida, Senhor. Quebra, Senhor, toda a escravidão do pecado e me faz um servo Teu, com as Tuas promessas, com as Tuas bênçãos, com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Guarda isso no teu coração. E não importa o caminho que você estava caminhando, não importa para que lado você estava indo, não importa as decisões que você tomou, que você aprendeu, existe um Deus que pode e que transforma a nossa vida. Um encontro com Ele muda tudo. Amém. Deus te abençoe.